Pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar um exercício sobre câmara escura. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma revisão aqui com vocês, explicar para aqueles que nunca viram ou que não lembram o que é uma câmara escura e como ela funciona. Então, basicamente, uma câmara escura é uma caixa onde todas as suas paredes, ou seja, todas as suas laterais, elas são opacas, ou seja, não permitem a passagem de luz, com exceção de um único ponto, um único orifício situado em uma das suas paredes, como a gente pode ver aqui na figura, ó. Esse ponto vai ser o responsável por permitir a passagem de luz e, com isso, né, vai permitir também que seja projetada a imagem de um determinado objeto na frente desse ponto. Então, aqui pela figura, a gente pode ver que a gente tem uma vela em frente a essa parede com orifício e dentro da câmara é projetada a imagem dessa vela. Só que tem um negócio estranho aí, né, pessoal? O que aconteceu com essa vela? A imagem ela foi projetada, mas ela está de ponta cabeça, a imagem está invertida. E por que isso acontece? Isso aí acontece por conta de um princípio, né, conhecido como o princípio de propagação retilínea dos raios de luz. Ou seja, esse princípio nada mais é do que o fato da luz se propagar em linha reta, ou seja, a luz ela é representada geometricamente por uma linha reta. Então, a luz emitida pelo objeto, aqui no caso a vela, da parte superior, ela, né, se propaga em linha reta, passa pelo orifício e vai parar lá embaixo no ponto A. E o mesmo acontece com a parte inferior, né? A luz emitida pela vela aqui, ela sai do ponto B, passa pelo orifício e vai parar lá no ponto B lá em cima, invertendo assim a imagem. Então, após o orifício, a gente pode perceber que ocorre uma inversão, as linhas se cruzam, né? E o que faz com que a imagem seja projetada de forma invertida. Bom, agora que a gente já identificou mais ou menos o que é uma câmara escura e para que ela serve, né, vamos ler o exercício juntos aqui e identificar o que se pede. Uma câmara escura tem profundidade de 40 centímetros, então aqui no caso, pessoal, essa profundidade, ele quer dizer que o comprimento aqui da câmara é de 40 centímetros. No desenho ele é representado pela letra Dzinho. Aqui vem a pergunta, ó, a que distância Pzinho, né, P minúsculo, da câmara está uma vela de 0,35 metros de altura, se sua imagem tem altura de 3,5 centímetros. Então a pergunta é, o Pzinho é a distância entre a parede que contém o orifício até o objeto, que no nosso caso é representado por uma vela. Sabendo que a vela tem uma altura de 0,35 metros e a imagem que essa vela projeta aqui dentro da câmara, ela tem um tamanho de 3,5 centímetros. Beleza. Agora que a gente já identificou as dimensões de todos os componentes aí do nosso exercício e também o que se pede, vamos aqui para as observações antes da gente fazer os cálculos. A primeira observação, né, ela já foi feita durante a explicação. A primeira observação é a seguinte, ó, em uma câmara escura, a imagem sempre aparecerá invertida. Então, pessoal, sempre, toda vez que a gente estiver trabalhando com câmara escura, a imagem de um objeto na frente desse orifício, ela vai projetar uma imagem lá dentro da câmara invertida. Isso, como a gente já explicou também, por conta desse princípio da propagação retilínea dos raios de luz. O segundo ponto importante aqui, ó, é que uma forma da gente resolver esses exercícios é através da semelhança de triângulos. Porém, nesse caso, vocês vão ver que a gente vai utilizar ela de uma forma um pouco diferente. Ao invés da gente utilizar diretamente as medidas dos triângulos que são semelhantes, né, aqui no caso a gente tem um triângulo maior do lado esquerdo, né, que vai do topo da vela até o orifício e volta para a base da vela, e um triângulo menor aqui do lado direito, que vai do orifício até o topo da vela e para a parte inferior da vela. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, só que a gente vai utilizar a semelhança de triângulos aqui, fazendo as relações a partir das distâncias e não dos próprios componentes dos triângulos. E por que eu vou poder usar essa distância, se ela não faz parte do triângulo? Porque a distância, pessoal, ela influi, né, diretamente nas dimensões desse triângulo. O que eu quero dizer com isso? Vocês concordam comigo que se eu colocar essa vela a uma distância maior do orifício do que ela é atualmente, eu vou ter um triângulo maior? Vou. Isso é um fato. Se eu fizer isso com um pequeno, com um triângulo menor, eu vou ter também um triângulo maior ou menor, dependendo do distanciamento que ele tiver do orifício? Sim. Ou seja, as dimensões dos triângulos, elas são diretamente ligadas, aí, diretamente proporcionais a essas distâncias, o que faz com que eu consiga utilizar essas distâncias nas minhas relações ali de proporção.
Então, esse é o terceiro ponto aqui, ó. A proporção ocorre utilizando as respectivas distâncias entre o orifício, objeto e imagem. Então, na hora que a gente for fazer os cálculos, vocês vão ver que a gente vai ter aí as relações entre as alturas dos objetos e as suas respectivas distâncias, e não diretamente as medidas dos triângulos. E a terceira, que é muito importante, que a gente não pode esquecer de forma alguma, é que todas as unidades elas devem ter a mesma medida. Ou seja, se a gente vai trabalhar com metros, tem que estar tudo em metros. Se a gente for trabalhar com centímetro, tem que estar tudo em centímetro. Então, bora lá fazer os cálculos agora. Vou explicar para vocês a proporção que a gente vai fazer aqui através da semelhança de triângulos, mas antes a gente vai fazer a conversão entre as unidades. A gente viu aqui que eu tenho uma profundidade de 40 centímetros. A câmara a distância da câmera é o que a gente quer saber, a altura da vela está em metros e a altura da imagem ela está em centímetros. Então, a gente pode ver aqui no enunciado que a gente tem mais centímetros do que metros, né? Então, vamos converter o que está em metro para centímetro. Vou fazer uma conversão aqui, ó. Então, 0,35 metros, que é a altura da minha vela, eu vou converter para centímetros. Então, aí, como que a gente faz isso, né? Vamos só relembrar aqui. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu tenho 0,35 metros, eu vou ter 0,35 vezes 100 centímetros. Isso vai dar para a gente 35 centímetros. Beleza. Feito a conversão aqui, vamos montar a nossa relação. Então aqui, pessoal, lembrando só que proporção é o quê? É uma igualdade entre duas razões, entre duas divisões. Então, quem que a gente vai dividir pelo quê aqui? A forma mais comum de vocês encontrarem esse tipo de exercício nos livros didáticos é essa aqui, ó, onde ele coloca o objeto, aliás, ele coloca a imagem, está para o objeto, assim como a distância, Dzinho, né, entre o orifício e a imagem, está para quem? A distância Pzinho, que é entre o orifício e o objeto. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Que se, por exemplo, se eu alterar a distância Dzinho, automaticamente eu vou ter que ter uma alteração em quem? Nas alturas dos meus respectivos objetos imagem e também em P. Para quê? Para que essa semelhança de triângulo seja mantida. Por isso a igualdade. Então, a gente pode ler da seguinte forma, né, como a gente fez agora há pouco. Ó, a altura da imagem, a imagem está para a altura do objeto, assim como a distância entre a imagem e o orifício está para a distância do objeto para o orifício. Beleza, vamos substituir os valores e identificar quem que a gente quer encontrar aqui. A imagem ela vale 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. O meu objeto, a gente converteu ele para metros. Ele vale 35 centímetros. Então, vamos lá, só recapitulando. Por que eu não estou usando o 0,35? Porque ele estava em metros e a gente está calculando agora tudo em centímetros. Então, 0,35 metros é 35 centímetros. Aqui em cima a gente tem a distância Dzinho, que nada mais é do que a nossa profundidade, é o comprimento da nossa caixa, 40 centímetros. E aqui embaixo, o que a gente quer identificar, Pzinho. Então, vamos lá, respeitando aquela regrinha básica, né, como é que eu faço para deslocar as minhas variáveis, os meus números, de um lado para o outro da igualdade? Eu sempre tenho que inverter a operação entre eles. Então, se eu tenho uma divisão, o número que está ali dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, e vice-versa. Então, aqui eu vou passar o pezinho para o lado de cima esquerdo, ele está está sendo dividido pelo 40 ali, eu vou passar ele multiplicando. Então, eu vou ficar com 3,5 pezinho é igual a... O 35 está dividindo, eu vou passar ele para o lado de lá, multiplicando. 40 vezes 35. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, 35 vezes P, né? Tenho 35 vezes P igual a 40 vezes 35. O 3,5 está multiplicando o meu P, então eu vou passar ele para o lado de lá, dividindo. Então, P é igual a 40 vezes 35, tudo isso dividido por 3,5. Então, a gente tem aqui que P é igual a 40 vezes 35, pessoal, vai dar para a gente o valor de 1.400. 1.400 dividido por 3,5. 1.400 por 3,5 vai dar 400. 400 o quê? Centímetros, porque a gente trabalhou tudo em centímetros. Então, 400 centímetros também pode ser representado na forma de metros por
4 metros. Se a cada metro a gente tem 100 centímetros, em 400 centímetros a gente vai ter 4 metros. Então, aqui a gente já tem a resposta. Então, qual que é a distância Pzinho para que em uma caixa com profundidade de 40 centímetros, né, uma vela de 35 centímetros reproduza uma imagem de 3,5 centímetros? A resposta é 400 centímetros. Então, o Pzinho tem que ser 400 centímetros. Pessoal, essa aqui foi uma relação, é a mais famosa, geralmente é assim que aparece nos livros, mas a gente pode fazer outras relações, né, possíveis. Aqui a gente tem outras relações possíveis. Quais seriam essas? Então, vamos fazer uma aqui. Uma possível relação seria o seguinte, é a altura do meu objeto, né, a altura do meu objeto pela distância entre o objeto e o orifício. Então, pela distância entre o objeto e o orifício. Tem que ser igual à seguinte razão. A imagem, a altura da imagem, pela distância entre a imagem e o orifício. Então, o que é importante aqui? A gente pode fazer várias relações, mas a gente tem que seguir uma lógica. Então, se aqui eu estou dividindo o objeto pela distância do objeto até o orifício, e aqui eu estou usando quem? A imagem, eu vou ter que usar quem aqui? A distância entre a própria imagem. Eu não posso usar a distância entre o objeto, por exemplo. Por isso, Dzinho aqui embaixo. Uma outra relação possível que a gente pode ter é essa aqui. O objeto está para Izinho, assim como... Agora, vamos lá. Se aqui eu coloquei o objeto, que distância que eu vou pôr aqui? A distância do objeto. Pzinho tem que estar para quem? A distância do Izinho, Dzinho. Beleza, então essas outras duas relações que a gente acabou de ver aqui, elas vão dar o mesmo resultado. Se vocês fizerem aqui, isolarem o P, vocês vão encontrar os 400 centímetros. Agora, pessoal, o que não pode? Né? Não pode a gente fugir da lógica, colocar um negócio totalmente aleatório, como, por exemplo, a imagem está para o objeto, assim como... Quem que eu deveria colocar aqui? Se aqui em cima eu coloquei a imagem, aqui eu deveria ter que pôr aqui quem? A distância referente à imagem, teria que pôr o Dzinho. O que eu não posso fazer? Pôr o P aqui e o D aqui embaixo. Se vocês fizerem isso, vai estar completamente errado. O exercício vai dar uma conta errada para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só chamar. Estamos aí para tirar qualquer dúvida. E bons estudos para vocês. Abraço!